E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro mais uma vez e hoje eu quero falar a respeito um pouco da saúde mental para gente que se aplica para fazer diversos tipos de concurso. E eu quero te dar um questionamento. Você já se perguntou o quanto você tem sido carrasco com você mesmo? Eu penso que é muito importante a gente começar a tentar a enxergar a gente mesmo com um olhar mais carinhoso e não um olhar tão crítico, a enxergar as coisas mais como se fosse o copo meio cheio e não meio vazio. Se você reparar no primeiro vídeo que eu fiz a respeito da prova de 2025, você vê que eu tô realmente muito abalado, você vê que eu tô realmente muito chateado, e assim como eu, muitas pessoas esperavam que seriam muito melhores na prova, e aquele sentimento de que, cara, eu sabia que ia dar certo, mas não deu por algum motivo. Isso tudo acaba abalando a gente de diversas formas, e por mais que você seja uma pessoa autocentrada, você faça suas coisas direitinho, a gente tem que entender que nós não temos o controle sobre todas as variáveis no antes, durante e depois da prova. Então, eu quero falar um pouco a respeito disso. A gente sabe muito bem que, para apontar o dedo para a gente, não faltam pessoas. E assim como o professor Alê, do NEAF, mesmo fala, na hora que a onça está morta, todo mundo é o caçador. Todo mundo sabia a estratégia, todo mundo sabia o que você tinha que fazer, mas em nenhum momento a pessoa estava ali sentada, estudando o ano inteiro com você. Ninguém estava ali no momento da prova fazendo aquilo com você. E eu conheci uma pessoa, uma conhecida, que fez a prova comigo, só que ela fez pela primeira vez a prova do TJ e eu saí realmente muito mais descansado dessa prova do que a primeira que eu fiz em 2024. E o sentimento que ela teve quando ela saiu da prova foi que espremeram ali o cérebro dela num espremedor de fruta ali e ela não conseguia raciocinar, não conseguia ter força para poder dirigir de volta para casa. E eu lembrei desse mesmo sentimento que eu tive quando eu fiz a prova para o interior em 2024, que eu prestei ali para São José dos Campos e foi até meu colega que foi comigo para poder dirigir de volta para mim, porque eu moro no interior do Rio. Então eu saí todo torto da prova porque a cadeira não era confortável e já estava um calor extremo naquele momento e ele, graças a Deus, me ajudou e me levou de volta para casa porque eu mesmo não tinha condição nenhuma de dirigir. E o sentimento foi esse, cara, espremeram o meu cérebro e assim, eu fui péssimo na prova. Então você pensa, cara, eu fiz tanto esforço, por mais que eu não tenha conseguido fazer todo o edital naquela época, parecia que eu não tinha absorvido nada. E um ano depois passou, começou 2025, no dia primeiro até o dia da prova eu estudei pra caramba, consegui fechar pela primeira vez o edital do TJ pelo NEAF. E por mais que eu não tenha passado, o sentimento que eu tinha logo depois da prova foi que eu fracassei. E eu sou uma droga, eu não presto e que eu deveria ter feito mais, mas aí eu me recordo de tudo que eu fiz. No final de 2024, no começo de 2024, eu havia perdido minha mãe pro câncer, eu continuei cuidando da minha saúde, não pude fazer terapia naquele momento, mas aí eu fiz uma prova da VUNESP que era para Aparecida, não passei, foi um choque porque estava muito tempo sem estudar, daí depois eu caí de paraquedas ali no curso do NEAF, comprei e fui fazendo o curso até onde deu. Fiz a prova, não passei. Meu cérebro foi triturado ali na prova. Passou 2024 e eu, completamente ausente de rede social, estava completamente desanimado de tudo. Comecei 2025 motivado do dia primeiro até o dia da prova. Eu fiz novamente a prova pelo NEAF ali do TJ. Foi muito melhor, me senti muito mais confiante, tanto é que eu falei, e muitas pessoas não entenderam isso, que eu senti que essa era a minha prova. Justamente pelo fato de que, cara, eu tô muito mais motivado, tô muito mais preparado, as informações estão chegando mais na minha cabeça, fresca, com tempo, antes do edital. Então, assim, muitas coisas eu realmente decorei, entendi, e não é à toa que, assim, matérias que eu fui muito mal em 2024, fui muito bem em 2025, como, por exemplo, direito processual penal, o direito penal, principalmente o constitucional e o direito administrativo. As coisas estão muito mais claras, principalmente o prazo relacionado a essas coisas. Mas é claro que nem tudo sai como a gente espera e tá tudo certo. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que a gente pode ter a rotina que for, você pode ter 3, 4, 5 trabalhos, chegar em casa, ter que cuidar de casa, de filho, de marido, você pode ter pouco tempo para estudar, mas saiba que se você fez isso tudo e você fez a sua prova e teve resultado,
Isso já é um grande motivo de vitória. O importante é a gente chegar lá, chutar pro gol mesmo que seja para fora. Imagina que você foi escalado para fazer a última batida de pênalti, a última cobrança na final da Copa do Mundo e o seu gol pode dar a vitória para o seu time. E ao invés de você correr dessa responsabilidade, e você simplesmente virar as costas e falar, olha, isso daqui não é para mim, eu não estou preparado. Você, com a base que você tem, você, com o conhecimento que você tem, com o seu cansaço, com a sua mentalidade, com o seu psicológico abalado ou não, o contexto da sua vida, você foi lá e bateu na trave. O último gol que você deveria fazer, você não fez. Saiba que isso é uma vitória. A gente se critica, é claro, a gente fica chateado, se fala, poxa, eu perdi um tempo, perdi um ano, mas outro ano vem aí. E as pessoas que criticam a gente tem que entender que a maioria delas nem fizeram a prova, a maioria está parada, a pessoa não tem nem condição de fazer o que a gente faz. Você acha que eu teria condição de cuidar de criança, de casa, de marido, um monte de coisa e ainda, por exemplo, fazer uma prova, chegar a tempo, isso tudo? Provavelmente não, sabe? Eu sei que a gente se compara demais com a realidade do outro, com o contexto do outro. E um dos motivos de eu ter abandonado a rede social é justamente por isso, porque eu tenho meu contexto e eu fiz tudo que eu pude nesse contexto que eu tenho. Tem contexto que vai favorecer mais, tem outros que nem tanto. E eu não estou falando que isso tudo é uma desculpa para falar, é por isso que eu não passei. Não, você faz o seu melhor naquilo que você consegue, mas a gente tem que entender que nem todas as variáveis estão no nosso controle. O que está no controle é, poxa, a gente sentar e fazer a nossa parte. E tem dias que vai dar certo, tem dias que não vai dar, tem dias que você vai ficar desanimado, tem dias que você vai estar motivado, mas mesmo assim não vai entrar. As pessoas têm que parar de romantizar, de falar que estudar para concurso é uma coisa bonita. Não é, sabe? Não é, nunca foi. E é por isso que eu tenho o objetivo desse canal, é para mostrar que, cara, nem todo mundo vai passar em 2 meses, em 3 meses estudando do zero, sabe? Nem todo mundo que tem lá pós-doutorado em advocacia, seja lá o que for, nem todo mundo está preparado para fazer essa prova. Então, assim, existem diversas variáveis, existem diversos contextos e a gente se culpa por muitas coisas que a gente não tem o controle. Então, é importante a gente ter em mente que nesse mundo de concurso, principalmente quando você começa a pesquisar e entrar nisso, existem diversos níveis. E você vai chegar no nível das pessoas que, cara, realmente são pessoas fora da curva. Mas vai ter um nível que você vai falar, caraca, é sempre um segredo, uma fórmula, uma pílula mágica, e isso não existe. As pessoas têm que entender que o que funciona para mim pode não funcionar para você. Não é porque, pô, o método tal tem lá 50 milhões de aprovados que eu vou ser aprovado por esse método, sabe? Se você consegue estudar 1 hora por dia, estuda 1 hora por dia. Se você só consegue 30 minutos, estuda 30 minutos. Se você tem mais tempo no fim de semana, tenha esse tempo de fim de semana para estudar. Se esse fim de semana você não vai conseguir estudar nada, não estuda, sabe? Não se força a coisas que para você não dá naquele momento. Vai ter momentos que você vai estar realmente com a cabeça para aquilo. Você não tem que encarar isso como se fosse um esporte de alta performance onde você não pode falhar. Não, você vai falhar e você deve falhar. Sabe? É você entender aonde é o seu limite. Você precisa entender até onde você consegue ir. Porque assim você vai ajustando, vai parando as suas arestas. Você sabe aquilo que você não é muito bom, você sabe aquele dia que, poxa, as coisas não vão estar muito bem para você, você brigou em casa, você trabalhou mais, ficou mais cansado. Então, existem diversos fatores que contribuem para o seu fracasso, por assim dizer, no seu processo de estudo para concurso. E isso também é um aprendizado para mim, porque eu, no começo do ano, eu estava me cobrando muito de não ter passado nessa prova. E, cara, isso me bloqueou. Eu tive que voltar para terapia para tentar entender isso melhor, sabe? Porque eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. E eu estava me achando uma droga, um merda, porque eu não consegui passar na prova. E teve comentários falando, lá, o cara falou que a prova era a prova dele, mas não conseguiu a nota. Cara, acontece. Pelo menos eu fui confiante. Pelo menos eu fiz o edital inteiro. Tudo que eu estudei, eu falei, cara, eu tô preparado para fazer a prova. E eu tava. Eu não saí completamente cansado da prova como alguém que fez pela primeira vez. Isso é um mérito, sabe? Então, para quem que tá vindo aí para a terceira tentativa, pô, trabalha, estuda, cuida de casa, pô, já é concursado pela segunda vez. Eu tenho meu mérito, eu sou capaz de realizar as coisas. Quantas coisas eu já não fiz que eu achei que eu não seria capaz de fazer? Então, pensa
por esse lado, sabe? Enxerga o copo meio cheio. Você provavelmente já fez diversas coisas que você achou que você jamais daria conta e você fez, e você conseguiu. E uma prova de concurso, eu tava até falando isso com meu pai ontem, que eu acho que eu tô velho pra caramba por causa disso. E ele falou, filho, as coisas têm que dar certo quando tem que dar. O seu pai um dia nem tinha o que comer e hoje tá aqui com a casa, com o carro, sabe? Se eu quiser comer alguma coisa eu posso comer, hoje eu posso me dar essas coisas. E com você não vai ser diferente. A gente sempre acha que não vai dar certo lá na frente. Mas se a gente ficar paralisado aqui agora, as coisas realmente não vão dar certo, porque você não vai sair do lugar, você vai ficar travado. Então, o ensinamento que eu tenho tido hoje, que só agora que eu consegui realmente fazer um vídeo a respeito disso, é que você já fez muita coisa que você nem sabia que você era capaz. E cara, você tá aqui, sabe? Então como que você vai achar que é impossível você fazer uma prova, porque tem pessoas que passaram em 30 dias, tem gente que nem estudou e passou, daí você não tem o curso tal, tem gente que estudou pelo YouTube de graça e passou, né? O caso do João Espíndola, tem pessoas que têm todos os cursos disponíveis e não passam. Então o importante é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. E entender que você não tem obrigação de acertar tudo, de não falhar, até porque, repetindo mais uma vez, só quem realmente bate o pênalti numa final sabe qual é a sensação. Se a pessoa que está ali na arquibancada te julgando, gritando, rindo da sua cara, ela não sabe de absolutamente nada, sabe? Então, coloque isso na sua cabeça. Você teve a coragem de chutar mesmo que seja errado. E isso daí já é uma grande vitória, não só para você, mas para mim. É mais um vídeo que eu tento motivar você e colocar como registro um diário, né, do meu processo, não só de estudo, mas também mental, do quanto eu tenho melhorado como pessoa, como eu tenho ficado mais resiliente nesse processo que, convenhamos, não é fácil, não é da noite pro dia. E a gente tem que pensar naquilo que vai fazer a gente feliz. Pensar naquilo que é possível para você no momento, no que você realmente quer. Não fazer algo para provar para o outro, mas para aquilo que faz sentido para você. O TJ faz sentido para mim. Talvez o concurso da Cefaz faz sentido para você. Talvez o da PRF. Você não é obrigado a fazer um concurso que você não quer para provar que você é capaz. Você tem obrigação com você de fazer aquilo que é melhor para você. No fim, o importante é que a gente não abandone a gente mesmo e a gente faça tudo que for possível pela gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham chegado até aqui o final do vídeo, espero que não tenha ficado monótono nem chato, não sei nem se o áudio tá bom, mas qualquer coisa vocês falem aí pra mim. Um abraço e bons estudos e não se esqueçam de você mesmo, tá bom? Valeu!